Oi pessoal, eu sou a Caroline Ruschel e nesse vídeo a gente vai falar sobre o ser integral, mas numa perspectiva do indivíduo, uma perspectiva física, muito ligada à questão da saúde física, da saúde da pessoa, do indivíduo. Para mim aparece muita gente aqui na clínica com depressão, com vários problemas, e normalmente esse problema está ligado com um outro, né? Então é muito importante a gente entender que para a gente estar bem, estar feliz, na minha opinião existem três grandes dimensões. A dimensão do ser, como eu já falei no outro vídeo, então do ser individual, né? Eu tenho que cuidar de mim. Mas existe a relação com o outro, que eu denomino de social. E também existe a questão ligada com todos os seres que nos cercam. E eu chamo isso, então, da dimensão ambiental. Essa dimensão é uma dimensão de saúde mesmo, né? Para eu estar bem, plenamente, para o meu ser estar bem, eu preciso estar bem com essas três dimensões. A dimensão individual, a dimensão social e a dimensão ambiental. A gente também pode chamar isso de saúde, né? Porque eu preciso estar bem comigo mesmo, com as minhas emoções, com o meu corpo físico. Eu preciso estar bem com o outro ser humano, né? Essa interação, esse acoplamento de terceiro nível, né? Que o Maturana e o Varela falam. Então eu preciso estar bem com o outro, eu saber interagir, eu saber falar de forma empática, né? Sem briga, sem violência, pelo menos tentar fazer isso. E ao mesmo tempo eu tenho que estar bem com o meio que eu vivo. Se eu vivo no meio do lixo, no meio da poluição, com certeza o meu ser individual, a parte física, né, não vai estar bem. Então eles estão interligados. E é por isso que eu trago esse conceito do ser integral. Eu preciso perceber o que eu preciso interagir com os outros, eu preciso interagir com o ambiente, eu preciso respeitar os outros e respeitar o ambiente para, consequentemente, eu estar bem emocionalmente e fisicamente. Qual é o problema? E aí, eu sempre falo isso, tudo começa por nós. Então tem vezes em que a gente não consegue ficar bem com o outro, né? Então talvez essa seja o primeiro olhar que a gente precisa ter para dentro da gente mesmo. Às vezes passam pessoas na nossa vida que nos interferem muito, muito. E a gente realmente sai do prumo. A gente realmente não consegue falar de forma empática, a gente não consegue, né? A gente acaba percebendo na gente coisas que estão lá, por exemplo, raiva, culpa, julgamentos, né? E aí essa é a primeira grande questão para a gente começar a perceber como mudar a gente mesmo, né? Então, nos posts passados eu coloquei, né, principalmente no Instagram e no Facebook, que tudo que a gente sente, mas que vem do outro, não é do outro, não foi o outro que fez com a gente. Isso está dentro de nós. Então, as três dimensões, elas não estão separadas, elas estão conectadas. Então, esse outro, né, que veio dentro de uma questão social, ele nos ajuda a olhar para dentro de nós e ver o que em nós precisa mudar, né? Recentemente, teve uma pessoa que me deixou com muita raiva, muita raiva. A vontade que eu tinha era de avançar no pescoço da pessoa, porque as atitudes dela geravam isso em mim. Onde está o problema? Em mim ou na pessoa? Com certeza o problema estava em mim. Com certeza essa raiva estava em mim. E se eu não olho para isso, consequentemente eu vou adoecer, né? Essa raiva estava em mim por memórias que eu mesmo tinha vivido na infância, na adolescência. Mas essa raiva também estava em mim dentro de um padrão sistêmico, né? Eu nasci numa família que, como toda a família, passou por dificuldades e os antepassados passaram por situações difíceis e essas situações difíceis gerou esse sentimento de raiva.
Então, eu, por ser fiel aos meus familiares, eu assumo, né? Eu cuido desse sentimento de raiva por eles. Então, se eu não olho para esse sentimento, ou se eu simplesmente acuso o outro de algo, consequentemente essa raiva vai atingir o meu físico. Então, a primeira coisa que eu gostaria, né, de passar, de transmitir para vocês, e foi um dos primeiros ensinamentos que eu tive quando eu comecei nessa caminhada de autoconhecimento, foi que nós somos espelhos um do outro. E que as pessoas que passam pela nossa vida, elas passam pela nossa vida para nos ensinar algo. Tem pessoas que passam pela nossa vida, né? Isso está na dimensão social, e que nos trazem coisas muito boas. Ontem mesmo eu estava na universidade e eu só entrei na Unesc porque uma pessoa que tinha me visto 2 vezes me mandou o edital do pós-doutorado em ciências ambientais. Ela passou pela minha vida 2 vezes. Ela assistiu uma palestra minha e fez contato, e depois ela veio aqui na clínica e conheceu o meu trabalho de constelação familiar. E o terceiro contato que a gente teve foi esse. Ela me mandou o edital de pós-doutorado. Então essa pessoa, ela fez uma revolução na minha vida, pro bem. Algo muito bom aconteceu. E tem pessoas que vêm para também fazer uma revolução. Só que essa revolução, ela começa com desconforto. No meu caso, recentemente, foi a raiva, né? Eu sentia dentro de mim isso. E aí eu busquei alternativas com as constelações familiares, com o renascimento, para enxergar onde estava isso e para eu poder liberar isso que estava em mim. Então, a primeira grande lição, eu acho, dessa dimensão individual é a gente sempre estar atentos a nós mesmos e ao que acontece na nossa vida, o que acontece com o nosso corpo. O nosso corpo fala, muitas vezes fala primeiro do que a nossa mente pode processar, e a gente precisa estar atento a isso. É um constante orar e vigiar, né? A mente pensando positivo, mas a gente vigiando as nossas ações, as nossas emoções, a nossa postura, né? A nossa saúde física, a nossa alimentação, enfim, tudo que vem para agregar dentro da nossa saúde nesse corpo físico, ok? Esse foi na verdade foi o primeiro vídeo de tantos outros que eu quero gravar para vocês falando desse assunto, tá bom? Um abração, até a próxima.